Deus falava com Jesus? Bingo. Jesus e Deus estavam em pé de igualdade. Tá bom? Ele só se materializou e foi pra Terra? Exatamente. Só que um pouquinho antes disso, o que a gente percebe? Aqui tá falando até antes da Terra, tá falando da criação. Tá, do antes do antes. Do antes do antes. Mano. Aí você vai para Provérbios 8, fala que quando Deus fazia tudo isso, tinha um companheiro de Deus ali na eternidade, que Provérbios chama de a sabedoria, Chokhmah. Então Deus tinha uma pessoa com ele. E essa sabedoria de Provérbios era o próprio Deus. Porque Provérbios fala que a sabedoria, você pode pecar contra ela, você só pode pecar contra Deus. Que a sabedoria guia os homens, ela cria os homens, ela recebe reverência dos homens. A sabedoria pode ter um templo, então essa sabedoria tem que ser Deus. João fala que o verbo logos, sabedoria, estava com Deus e era Deus. E Paulo, que eu li no início, fala que ele, tudo foi feito nele e ele também estava com Deus. Então o que eu entendi aqui? Tinha Deus Pai e Deus Filho. Eu vou deixar o Espírito Santo de lado um pouquinho, vou deixar também, tinha o Espírito Santo. Mas vou enfatizar o pai e o filho. Vamos criar? Vamos. Por que Deus resolveu criar? Essa resposta eu não tenho. Lembra que eu falei que eu ia ser honesto? Exato. Só que ao mesmo tempo que eu não tenho essa resposta, eu vou abrir uma notinha de rodapé aqui e volto para o texto. Eu não sei por que Deus resolveu criar. Mas sabe como é que eu lido com essa pergunta não respondida? Como? Da mesma maneira que eu lido com o fato de uma mulher linda como a Laura resolver casar comigo. Não, sério. Paixão. Paixão. Até hoje, olha assim, mas por que, gente, Amor. por que a Laura me amou? Eu não sei. Porque você é amável. Obrigado. Mas de qualquer maneira, eu olho assim e falei, poxa, eu não tenho a resposta. Acho que nem ela, nem você tem. Por que você ama a Maria e não o João? Sim. Diz, não tem, mas amor. Então, já que eu não tenho a resposta, há questões filosóficas que eu não vou perder tempo com elas. Eu vou curtir o amor da Laura. Eu não sei porque que Deus resolveu criar, mas ele resolveu criar. Certo. O primeiro ato de amor dele foi o seguinte: para a gente criar seres que não somos nós, porque Deus, justamente por ser onipotente, o que é onipotente? Que pode fazer tudo, não significa que Deus possa fazer qualquer coisa. Eu sei que parece meio doido isso aí. Poder fazer tudo não significa que pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, Deus não pode mentir. Deus não pode pisar na bola. Deus não pode morrer. Deus não pode fazer outro dele. Justamente porque ele é todo poderoso. Entendeu? E uma das coisas... E por que ele? Na criação, ele vira para Jesus e fala assim: filho, eles não são como nós. Mesmo que eu dê uma palestra, eles não vão entender. Isso é um pouco soberbo ele falar isso ou ele só tá sendo real? Não, ele está sendo real. Porque ele é monstro. Ele é monstro. Ele está sendo real. É verdade. Quando Pelo amor de Deus, as perguntas que eu faço aqui não é Gente, duvidando de nada. Não, mas repito. Se perguntar fosse pecado, Jesus não teria perguntado, Deus meu, que me desamparaste. A Bíblia fala assim: venham, provem que eu sou Deus, façam prova de mim. Quando Deus resolveu criar seres que não eram como ele teve que pagar um primeiro preço lá atrás. Sabe qual foi o preço? Qual? Ele tinha que se diminuir para ser compreendido. E como ele fez isso? Nossa. Aí ele se irritou. A pessoa de Jesus. Entendi. O Lutero dizia o seguinte, que os homens usam uma máscara para esconder o rosto deles. Deus é o único que usa uma máscara para mostrar quem ele é. Porque Deus é tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, que o único jeito de Deus se mostrar é se escondendo. Ele diminui a glória dele. Então Jesus... Ele se passou por ingênuo? Não, Ingênuo assim, eu vou pegar a primeira parte. Ele se passou por... Não. Ele se tornou um de nós. Foi o preço para nós compreendermos. Tem uma outra história que eu conto também, que é como se fosse um aquário com peixes do mar. Essa história, na verdade, é de Philip Yancey. E o dono do aquário, toda vez que ele ia colocar a cara lá no aquário, os peixes tudo saiu fugindo dele. Pô, mas caramba, eu cuido desses peixes, o pH da água é caro, ração cara, paguei caro, mantém tudo. E os peixes não entendem o quanto eu usando. Toda hora que eu chego para cuidar deles, eles correm de mim. Aí alguém falou assim, mas você também é muito grande, você parece Deus para eles. Aí ele perguntou assim, tá, e como é que eu faço então para mostrar que eu amo? Só tem um jeito, você virar peixe e entrar no aquário. Aí eles não vão temer você, mas também poderão rejeitar você, que você está pequeno demais. Cristo é Deus que entrou no aquário. Por isso que ao mesmo tempo que ele é grandioso... Ele morreu crucificado. Ele morreu crucificado, é tão pequeno. Ele se tornou um de nós. Aí agora vem um ponto importante, que foi um pedacinho... Deus sabia que ele ia acabar morrendo daquele jeito? Sabia. Sabia, né? Sabia.
Sabia. Mas isso não responde uma outra questão que você colocou aí. Qual? Deus estava apenas Passando. se passando por Sim. um pretender? Não. Como é que Deus fez para poder se diminuir sem fingir que ele não se diminuiu? Vamos supor que eu tivesse agora um Porsche, do mais caro. O modelo mais caro do Porsche. Te empresto. Tô brincando, Obrigado. brincadeira. Obrigado. Eu vi alguns ali embaixo, alguns devem ser seus aí. Tá tirando onda, irmão. Eu Que vi isso, vários irmão? carrões. Que cara abusado, mano. Mas todo mundo sabe que isso não passa da porta do paraíso. Passa na porta, parei, mas na porta do prédio que passou, viu? Passou. Aí eu cheguei lá com a minha spin todo mundo. Minha não, nem minha é do NASP ainda. A spin toda. Aí a Jéssica perguntou assim: esse carro branco é seu? É. Então. Mas tinha um Fusquinha lá pra poder ajudar. Aí eu falei, Tem mas tinha um Fusquinha Fusquinha lá. elétrico. Aí ela O Fusca é o falou mais assim, caro, tá? Mas o Fusca é de colecionador. É, o Fuscão. Mas vamos supor que eu tenho um Porsche aqui. Aí eu cheguei aqui, a Jéssica me vê com... Nossa, pá, o Rodrigo chegou com um Porsche aqui. Pô, cara, que legal o seu Porsche. Aí um belo dia, vocês vão me visitar lá no NASP, visitar o Museu de Arqueologia lá, e você me vê andando a pé, num sol quente, Até besta, né? até besta, do lado do Serginho lá. Aí você pergunta, Rodrigo, aí, por que você tá andando esse solão quente aqui, cara? Eu falo, não, porque o Serginho não anda de carro, ele tem uma fobia de carro. O único jeito que eu tenho de caminhar com ele é vindo a pé. E ele quer conversar comigo, não pode ser de carro. Aí você fala assim, pô, mas peraí, mas você tem um carrão, cara. Se você tem um carro, você tem que usar o carro. Eu responderia assim, não. Se eu sou obrigado a usar o carro, é o carro que me tem. Sim. Se eu sou dono do carro, sou dono bastante para usá-lo Não. ou deixá-lo na garagem. E seja em qualquer situação, eu continuo um dono de um carro. Só que naquele momento eu estou andando a pé com o Sérgio ou estou fingindo? Tá andando. Tá a pé. andando. Eu não perdi o meu carro, mas ele ficou na Garagem. garagem. Deus, ele não perdeu nenhum dos dons de Deus que ele tem, nenhum dos atributos, melhor dizendo, de Deus. Ele não perdeu. Mas ele, por amor a nós, deixou na garagem e andou a pé conosco. De que maneira? Ele pegou a onisciência dele, deixou na garagem. Sem a onisciência, ele pôde perguntar honestamente, Adão, onde é que você está? Ele pegou a onipresença dele, deixou na garagem. Aí ele honestamente pode vir até o Jardim do Éden e caminhar com Adão e Eva. Ele deixou a imortalidade dele na garagem. Aí ele veio na cruz e morreu de verdade.